Olá pessoal, meu nome é Lidiane, eu sou aluna da especialização em ensino de matemática no ensino médio pela UAB, com parceria com a UES. Estamos com a disciplina Funções Elementares e aí a gente vai estudar um pouco sobre essas algumas funções durante esse vídeo. Inicialmente vamos começar com algumas indagações, como por exemplo, um motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeirada mais 90 centavos por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, qual o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros? Outra questão seria: em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola de acordo com a seguinte função: y igual a menos x quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Então, pessoal, em situações como essa, qual o conceito, qual o conteúdo da matemática que poderia nos ajudar a resolver esses problemas? Então seria, funções do primeiro e segundo grau. Então, nessa aula a gente vai ver um pouco sobre o conceito de função do primeiro e segundo grau, bem como a utilidade que esse conceito de matemática tem para ajudar em problemas como os citados anteriormente. As funções polinomiais, particularmente as lineares e as quadráticas, são estudadas desde tempos remotos. Temos na história da matemática como os antigos matemáticos, antes da era cristã, resolviam o que hoje denominamos equações quadráticas, usando regras descritivas ou propriedades geométricas, e as aplicavam aos mais variados problemas. Hoje, as funções polinomiais têm presença proeminente na matemática e em suas aplicações e constituem um dos assuntos mais importantes dessa disciplina no ensino médio. Então, a gente vê que função do primeiro e segundo grau são conteúdos da matemática que são muito abordados no ensino médio e não são de hoje que são estudados. Agora, a gente vai ver um pouco da definição, o que seria essa função do primeiro e do segundo grau. Então, uma função do primeiro grau ou função afim é do tipo f de x igual a x mais b, com a e b reais, sendo que a é o coeficiente de x e b é o termo constante. A gente conhece também o a sendo o coeficiente angular e o b sendo o coeficiente linear. Então, para determinar o zero dessa função, conhecida também como raiz, que é o valor do x. Então, para encontrar, a gente tem o f de x igual a zero. Então, f de x é igual a x mais b e queremos encontrar o f de x igual a zero. Então, o que é que faremos? Igualamos o f de x igual a zero, que o f de x é o ax mais b. Então, ficamos com ax mais b igual a zero. Somando menos b a ambos os membros, a gente vai ter ax igual a menos b. Dividindo agora por a, os dois lados, a gente vai ter x igual a menos b sobre a. Aqui a gente pode trazer uma representação geométrica, que a gente tem que a representação geométrica de uma função do primeiro grau é uma reta, certo? Então, aqui eu tomei intervalos de menos 5 a 5, tanto para A quanto para B. E aqui eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo com o A. O nosso A é o coeficiente angular. Então, ele vai estar me dando a variação do ângulo, da inclinação dessa minha reta. Dá para perceber aí que, enquanto o A varia, essa reta vai mudando sua inclinação. Podemos perceber também que o B, ele é nosso coeficiente linear. Então, o que está acontecendo? A nossa reta, ela desliza, em cima do eixo Y. É essa a funcionalidade do B. E quando a gente coloca os dois valores para variar, a gente percebe, aqui, que a gente vai ter várias funções do primeiro grau, várias representações da função do primeiro grau, ao passo que o A e o B estão variando. E geometricamente é isso que está acontecendo com a nossa reta. Pronto, pessoal. Então, como a gente já viu, algumas características da nossa função do primeiro grau, a gente viu o que é, como ela é representada,
a sua lei, que é o f de x igual a x mais b. Vimos também que o gráfico que representa essa função é uma reta. Vimos também como é que se determina o x, né? A raiz da função, que é x igual a menos b sobre a. Agora, a gente vai para o segundo tipo de função que eu trouxe para vocês hoje, que é a função de segundo grau. Uma função do segundo grau, ela é o fx é igual a x quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais, é dito uma função de segundo grau ou uma função quadrática. Os termos a, b e c são ditos coeficientes, e o a ele deve ser necessariamente diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, a gente vai voltar, né, para ter uma função bx mais c, que isso é uma característica de uma função afim. Então, por isso a necessidade do a tem que ser diferente de zero, para que a gente tenha, né, uma função de segundo grau. Então, do mesmo jeito que a função afim tinha como a gente encontrar as raízes, a função de segundo grau também. Então, ela pode ter duas raízes, né, ou zeros da equação. E para determinar esses valores, a gente também faz o fx igual a zero. Né? A gente quer a imagem, né, onde a imagem é igual a zero. Ou seja, onde é que essa função está tocando em x, está interceptando x. Então, para isso, a gente usa a nossa conhecida fórmula de Bhaskara. Então, essa, né, já é bem conhecida da gente, essa função, essa representação aqui, essa formulazinha bem básica que a gente usa. E ela é a seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Recordando que delta, né, é b ao quadrado menos 4ac. Então, essa vai ser a forma que nos vai permitir encontrar essas duas raízes da função de segundo grau. O gráfico de uma função, né, do segundo grau é uma parábola, que a gente vai já ver essa representação no GeoGebra, que foi o software que a gente utilizou para visualizar a função linear, né? Então, a partir de algumas fórmulas, né, podemos identificar os pontos notáveis da parábola. O que é isso, né? Não só os x, né, as raízes dessa função, mas também tem dois pontos, né? Tem alguns pontos que são importantes na parábola, que são os vértices, né? O vértice, na verdade, onde esse vértice ele pode estar configurado quando a parábola está com a concavidade para cima, a gente tem um ponto de mínimo, né? Que o vértice está embaixo, que é o menor valor da imagem que essa função pode assumir. E temos, né, o valor de máximo quando essa função está com concavidade para baixo, que o vértice vai estar lá em cima e vai ter esse valor de máximo. E para determinar as coordenadas desse vértice, a gente vai usar mais duas fórmulas, né? Onde o x do vértice vai ser menos b sobre 2a e o y do vértice vai ser o menos delta dividido por 4a. Lembrando que esse a e que esse b, não é, são os coeficientes, né? São os coeficientes que a gente tratou lá em cima na nossa função geral, ax quadrado mais bx mais c. Então, a gente considera aqueles valores para determinar essas coordenadas. Aqui a gente pode ver, né, essa representação. Então, a representação da função quadrática é a parábola, que a gente pode ver aqui, né, da representação. E aqui também eu tomei os valores para A, B e C, né? Eu variei esses valores de menos 5 a 5, né? De cada coeficiente. Para a gente ver quando esses valores estão aqui variando, o que é que acontece com o gráfico, né? Que além da gente ter várias funções, que a gente vai ter várias representações de funções, porque a gente vai ter A, B e C diferentes, né? A gente vai ver o que é que acontece no gráfico, certo? Então, inicialmente, a gente vai começar a variar o valor do A, o que está acontecendo com a nossa parábola, né? Percebam aí o que é que acontece com ela. Quando a gente está variando o B, o que é que está acontecendo com a nossa parábola, né? E quando a gente varia o C, né?
o que está acontecendo. Percebam que o valor do C é justamente o ponto de interseção em que essa parábola está com o eixo Y, certo? Então, o C da quadrática é a mesma coisa do B da linear. Ela vai estar fazendo esse deslocamento. E colocando os três valores para variar, a gente vai perceber aí o que vai estar acontecendo geometricamente com a nossa parábola. Então, percebam que quando o valor do A ele está depois do zero, né, no caso positivo, ela está com a concavidade para cima. E quando ele vem para a parte do menos 5, ela muda a concavidade e fica negativa, aquela regrinha, né, do A. E agora, né, a gente já viu a representação, viu a definição, né, como é que é representado essas duas funções, graficamente, geometricamente e algebricamente. E agora a gente vai voltar, né, àqueles dois problemas iniciais. Então, para ver se aquelas definições e os conteúdos que a gente viu, se vão poder nos ajudar a resolver os nossos problemas, né, os dois problemas. Então, só para lembrar, o nosso problema inicial, né, traz a questão de um motorista de táxi que cobra R$ 4,50 a bandeirada, mais os 90 centavos, né, por quilômetro rodado. Então, a gente percebe aí que os R$ 4,50 é um valor que vai variar de acordo com... Pronto, é os 90 centavos por quilômetro rodado. Então, a gente sabe que os 4,50 é um valor fixo, né? E esses 90 centavos, ele vai variar de acordo com quantos quilômetros forem rodados. Então, como é que vai ficar a nossa função, né? A nossa lei da função, que vai permitir que a gente resolva esse problema. Porque essa primeira questão vai se tratar de uma função do primeiro grau, né, que é um problema clássico, e que ele é resolvido da seguinte forma. Então, a nossa função, a lei da função, vai ficar da seguinte forma. Fx é igual a 0,9 vezes x mais 4,50. No caso, é os 90 centavos vezes a quantidade de quilômetros rodados, mais os 4,50, que é um valor fixo. Como a questão está pedindo 22 quilômetros, né, quer saber o valor a ser pago depois de rodar 22 quilômetros, a gente substitui na função, vai ficar 90 centavos vezes 22, mais 4,50. Então, a gente vai ter 19,80 mais 4,50. Somando, temos R$ 24,30. Então, o preço a ser pago pela corrida, né, pelos 22 quilômetros, vai ser R$ 24,30. Pronto, e o segundo problema que a gente tem, né, é o problema das acrobacias, né? Então, o avião a jato, diz que ele descreve o formato de uma parábola. Então, a questão ela já nos dá uma dica que a gente vai trabalhar com uma função quadrática, certo? Daí, a gente tem que analisar essa função. A gente vai ter uma função onde o nosso A está negativo, né, que é o menos 1, y igual a menos x quadrado mais 60x. Então, daí a gente percebe que a concavidade da nossa função vai ser para baixo. Então, a gente vai ter um valor, né, um ponto máximo. A gente vai ter um valor máximo. Por isso que a questão pede determine a altura máxima atingida pelo avião. Então, nada seria, né, do que calcular o y do vértice. Então, como eu falei, né, como a gente tem uma parábola com concavidade voltada para baixo, os coeficientes, relembrando lá quem é o nosso A, o B e o C, a gente vai ter o A sendo menos 1, o B 60 e o C 0, já que a nossa parte independente não apareceu, né, o C. Então, a altura máxima, que será representada pelo y do vértice, como eu falei, onde a nossa função, relembrando a função, é o nosso y igual a menos x quadrado mais 60x, e para determinar o vértice, a gente lembra da nossa formulazinha lá, né? Para determinar o y do vértice, que é, né, o menos delta sobre 4a. E aí a gente vai fazer a substituição. Lembrando que o nosso delta é
b ao quadrado menos 4ac, a gente vai substituir. Então, como é que vai ficar? A gente tem aqui, vai ser o b ao quadrado, o b é 60, então vai ficar 60 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o menos 1, vezes c, que é o 0. Isso dividido por 4 vezes a, que o nosso a é menos 1. Então, a gente vai ter aqui, resolvendo essa parte de cima, que aqui a gente sabe que vai ser 0, porque a gente tem um fator aqui 0. Então, a gente tem que 60 ao quadrado é 3.600. Então, multiplicado pelo menos, fica menos 3.600. Isso dividido por 4 vezes menos 1, que é menos 4. Então, se a gente dividir aqui, a gente vai ter 900, né? Menos dividido para menos, mais 3.600 dividido para 4, 900. Então, a gente tem, né, que a altura máxima que foi atingida foi 900 metros. Bem, pessoal, então foi isso, as questões. Percebemos que os conteúdos que a gente viu foram eficientes, né, para resolver os dois problemas iniciais. E aqui estão as referências, né, a referência, na verdade, que foi utilizada para a elaboração desse vídeo, que é Caetano e Paterlini. Então é isso, obrigada e até a próxima.